Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos cozinhar juntas 5 opções de preparos utilizando carne moída. Eu vou fazer aqui com você essas 5 opções super práticas que a gente consegue preparar de forma rápida e você pode também deixar congelada no seu freezer para te facilitar no seu dia a dia. Aqui em casa, com 5 crianças, eu preciso de praticidade, eu preciso sempre ter coisas prontas. Ou se caso eu não tenho coisas prontas já, às vezes eu preciso cozinhar rápido. Então essas 5 opções vão te salvar nos dias corridos. Vem comigo para a receita. Nosso primeiro preparo são almôndegas. Simples de fazer e fica uma delícia. A gente coloca a carne moída num recipiente e vamos temperar. Eu começo com alho e cebola, eu tô usando meu tempero que eu já tinha congelado, sal, orégano, lemon pepper e chimichurri. Coloco também um suco de meio limão e para dar liga eu vou usar um ovo. O grande segredo aqui é sovar bem essa carne, então a gente vai apertar bem ela daqui a pouquinho, tá? Eu não uso creme de cebola, eu não uso farinha, nenhum tipo de farinha para dar liga. É isso aqui mesmo e sovar essa massa. Acabou as minhas luvas e eu não quero colocar a mão aqui na carne moída, então eu uso um saquinho mesmo, esses saquinhos que eu uso para congelamento, coloco na mão, seguro e vou apertando. Então a gente vai apertar, sovar bem essa carne antes de fazer as bolinhas. Carne misturada, agora é hora de fazer as bolinhas. Vou jogar esse saquinho aqui fora e vamos lá para as bolinhas. Aqui eu estou utilizando meio quilo de carne moída, porque eu já tenho um pouco de almôndega pronta e as crianças pediram para o jantar, então eu já vou consumir nesse dia mesmo. E eu quero utilizar a que eu já tenho pronta, mas normalmente eu faço 1 quilo de carne moída para uma refeição. Mas vai dar bastante bolinha, no final vocês vão ver. Eu não costumo pesar, porque eu faço muito isso aqui, então a minha medida é metade da colher e eu vou fazendo as bolinhas, mesmo que fiquem umas um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Para mim não tem problema. A gente vai consumir aqui em casa, não estou vendendo, né? Se a gente vai fazer para vender, as coisas precisam ser porcionadas, todas pesadas, bonitinhas, mas eu tô fazendo com amor, com carinho e já tô acostumada, dá sempre a quantidade, uma quantidade ideal aqui em casa, o tamanho fica bom também, e é assim que eu vou fazendo. Então, tá vendo só como a gente vai sovando, sem farinha, sem, né, só com essas coisas que eu coloquei no início, as bolinhas ficam perfeitas. Agora, o grande segredo é a gente levar para congelar. Então, agora eu vou levar essas bolinhas aqui para congelar antes de finalizar elas. Meia hora de freezer já é o suficiente, mas você pode congelar as suas almôndegas e eu congelo assim na separadas para depois colocar no saquinho quando eu não vou consumir no mesmo dia, tá? Eu também congelo elas totalmente prontas. Então, vai a seu critério, como você preferir fazer. Se você quiser finalizar só na hora de comer, é tão rapidinho, né, para finalizar as almôndegas que eu acho que compensa finalizar na hora da refeição e congelar as bolinhas prontas, igual eu fiz aqui. Depois que elas estiverem bem durinhas, você pode colocar no saquinho que você ganha mais espaço aí no seu freezer. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fritar essas bolinhas, grelhar elas. Eu não uso nenhum tipo de óleo. A carne que eu estou usando músculo. Então, é uma carne que ela tem uma porcentagem de gordura. Então, eu não uso nenhum tipo de gordura para fritar. Então, eu vou selando todos os lados das bolinhas. Ó, elas vão reduzindo também de tamanho, dá para perceber, né? E fica uma delícia, fica saboroso demais. Com os temperos que nós usamos e selar as bolinhas desse jeito, fica
perfeito. As crianças aqui adoram, eu também gosto muito de almôndegas e é uma refeição, é um prato que sempre tem na minha casa. Todo mês é pelo menos aí de 1, 2 vezes no mês. Depois de selar bem todos os lados das bolinhas, eu entro com o molho e deixo ferver um pouquinho. E nesse molho aqui eu não vou colocar nenhum tempero, porque ele já é um molho temperado, ele é um molho sabor pizza, é esse que eu tô usando. Então eu só deixo ele ferver mesmo, mexo um pouquinho, em 5 minutos tá prontinho, finalizado o nosso primeiro preparo, que são as almôndegas. Um preparo saudável, gostoso, muito prático. Já me conta aqui se você gostou e se você faz aí na sua casa. Nosso segundo preparo, carne moída com abobrinha italiana e cenoura ralada. De tempero eu usei cebola e alho, sal, lemon pepper e chimichurri. Esse aqui também é um preparo campeão aqui na minha casa. As crianças amam. Eles começaram a gostar de abobrinha quando eu comecei a colocar na carne moída, então eu sempre faço aqui em casa. Além de ser muito fácil de preparar, é também muito nutritivo. Depois do tempero, a gente refoga aqui um pouco a carne para poder entrar com a abobrinha e a cenoura. Eu corto a abobrinha assim em cubinhos, quadradinhos, ela vai murchar só um pouquinho e a cenoura ralada, que também ela quase desaparece, né? Se a criança não gosta muito, você pode começar a tentar incluir dessa forma e fica muito saboroso. A carne moída com a abobrinha dá um sabor super diferente. Eu faço já desde que meu primeiro filho era bem pequenininho, hoje ele tá com 13 anos, então já faz bastante tempo que eu faço esse preparo de carne moída e é gostoso demais. E é uma preparação que você pode congelar. A abobrinha com a carne moída, ela congela muito bem, não altera a textura, não muda o sabor, fica bem legal para congelar. E para finalizar, eu gosto de colocar meio pacotinho de molho de tomate, porque realça o sabor disso tudo aqui. A água que a abobrinha vai soltando junto com o molho de tomate é a combinação perfeita para ficar uma carne bem molhadinha, então não fica ressecada. Olha, é bem gostoso e combina com tudo, com arroz, feijão, com salada, é bom demais. Se você nunca comeu carne moída assim, você precisa experimentar. 10 minutinhos de preparo, ó, já tá pronta a nossa segunda opção de prato com carne moída. Para nossa terceira opção, eu trouxe aqui o clássico escondidinho de carne moída. Então, eu vou descascar as batatas. Eu estou usando aqui 1 quilo de batata. E a carne eu vou usar 1 quilo também. Então, enquanto as batatas vão estar cozinhando na panela de pressão, a gente vai preparar a carne. Eu estou trazendo esse tipo de vídeo aqui com essas 5 opções de preparos com carne moída, porque às vezes na correria do dia a dia a gente esquece, a gente não consegue lembrar de formas diferentes de preparar a comida e faz sempre a mesma coisa. E é bom ter coisas diferentes, apresentar aquela mesma carne, uma carne moída simples, de forma diferente. Porque as crianças comem melhor a gente mesmo. A gente tem mais prazer em comer uma comida saborosa, diferente, que não é aquela mesma coisa de todos os dias. Então, o meu objetivo com esse vídeo é te dar mais criatividade aí no seu cardápio semanal, mensal e que vocês comam bem gostoso e nutritivo daqui pra frente, tá bom? Batatas descascadas, eu vou colocar água aqui na panela e eu também coloco para cozinhar junto o sal. Essa água que eu estou usando, eu vou usar também depois no preparo do purê, para o nosso escondidinho. Mas vamos ao preparo da carne agora. Para o escondidinho, o diferencial de tempero, eu estou usando aqui páprica doce, lemon pepper, orégano, sal e alho e cebola. Agora que é aquela coisa básica e rápida, né? Porque se tem uma coisa
fácil de preparar, é carne moída. Então, o diferencial é o tempero que a gente vai usar e eu vou deixar a carne refogando aqui rapidinho para a gente poder já já montar esse escondidinho. Quando a carne já tá bem fritinha, eu coloco a outra metade do pacotinho de molho de tomate que eu usei na preparação anterior. Eu coloco só metade mesmo, tá? Aqui tem 1 quilo de carne, como eu falei pra vocês, mas é só metade para não ficar tão aguado, mas é para realçar o sabor do nosso preparo final. Tudo pronto por aqui, batatas cozidas, a carne já tá pronta e agora a gente vai começar a montagem do nosso escondidinho. Eu vou escorrer as batatas para fazer o purê. Eu gosto de amassar as batatas quando elas estão bem quentes, porque eu acho mais fácil. E agora eu tô fazendo com garfo, porque o meu amassador de batatas quebrou. Eu uso muito e ele já estava meio antiguinho, então eu preciso comprar um novo. Mas batata é molinho, né? Então, com garfo vai que vai facinho. Eu faço muito purê aqui em casa e eu tenho várias versões de purês diferentes e eu quero trazer um vídeo também para vocês depois só de purês, porque criança gosta e é bom variar, né? Mudar os estilos. Mas agora, continuando aqui ao nosso purê básico, eu vou levar para a panela para poder deixar ele bem cremoso. E ali no fundo da panela eu já coloquei um pouquinho de cebola e alho e eu vou colocar 2 colheres de manteiga. E eu não uso leite para fazer o meu purê. Eu utilizo a mesma água que eu cozinhei as batatas. E essa água, ela já tá com sal, então eu não vou colocar sal aqui nesse purê. Depois eu experimento, eu vejo se precisa ajustar o sal. Se precisar ajustar o sal, é bem pouquinho, se não, nem precisa, tá? Nesse caso aqui, desse purê, eu nem precisei colocar sal. Então agora a gente vai deixar ele bem cremoso aqui. Eu coloquei 2 conchas de água. Eu começo sempre colocando 2 conchas de água para ele não ficar tão aguado. E depois eu vou acrescentando mais, caso eu veja que precise, para ele ficar bem cremoso. E foi o caso aqui, eu coloquei só mais 1 concha, então ao total foram 3 conchas de água. Enquanto isso, a manteiga vai derretendo e a gente vai criando esse purê cremoso. Gente, se tem uma coisa que me remete à minha infância, é purê, eu gosto demais. Chegou a hora de montar, então, a finalização do nosso escondidinho. Eu coloco por baixo a carne. Eu sei que tem pessoas que faz uma caminha de purê embaixo para depois colocar a carne, para depois colocar o purê de novo, mas eu faço desse jeito, tá bom? Aqui em casa é assim que eu faço. Então, tem aqui 1 quilo de carne. Eu vou espalhando bem direitinho aquela carne gostosa que a gente preparou, bem temperadinha. E aí, com o nosso purê bem cremoso, eu vou também montar, deixar esse refratário bem bonito, com tudo bem uniforme. Cozinhar é uma arte, né? E a gente pode colocar todo o nosso amor em cada prato, em cada refeição que a gente entrega para nossa família e eles sentem, viu? Eles sentem e nutre a alma e nutre o corpo. A comida feita com amor e com carinho que a gente faz para os nossos amados. Para finalizar esse escondidinho, com a cereja do bolo, vem queijo por cima. E é 5 minutinhos no forno só para derreter e dar uma gratinada. Você pode aquecer também no micro-ondas, que também dá certo e fica gostoso. E esse foi mais uma preparação com carne moída, simples, prático de fazer e muito saboroso. O nosso quarto preparo é bolo de carne, ou rocambole de carne, como você preferir chamar. Outra preparação com carne moída que fica muito gostoso, a apresentação fica bela
Quem tá vendo acha que deu um super trabalho de fazer e não dá. É muito fácil. Então você coloca a carne num recipiente que a gente vai temperar ela crua. E aqui eu usei cebola e alho, sal, chimichurri, lemon pepper e um ovo para poder dar liga. Essa parte é igual à almôndega. A diferença é na hora da montagem. Coloquei o saquinho na mão, porque como eu contei para vocês, acabaram as minhas luvas, mas com o saquinho a gente dá um jeito aqui. Mistura bem, sova bem essa carne para ficar tudo misturadinho e a gente vai então para a montagem do nosso bolo de carne. Na bancada, eu estico o plástico filme, porque na hora de enrolar a carne eu acho muito mais prático. O plástico, ele ajuda a gente na hora da finalização. Então a gente vai abrir toda a nossa carne, como se fosse um pão, deixar ela bem fininha. E eu te dou a dica de você medir na assadeira que você vai colocar depois na hora de levar ao forno, tá? A medida da minha assadeira é essa daí que eu tô fazendo. Então, com a medida certa, você vai ajustar bem a carne, bem bonitinha, para ela ficar esticadinha desse jeito. Depois a gente vem com as fatias de queijo. E esse bolo de carne, ele é bem versátil, porque você pode colocar o que você quiser. Toda vez que eu faço diferente. Esse daqui eu escolhi um tema pizza, digamos assim. Então, que eu vou usar queijo, presunto, eu vou colocar tomate também, orégano, e eu chamo esse sabor aqui de sabor pizza. Mas dá para você colocar tudo que você quiser colocar, dá para colocar nesse bolo de carne e vai ficar delicioso sempre. Então, agora, como eu falei, eu vou colocar aqui os tomates, depois eu venho também com o orégano e, por fim, eu vou colocar mais uma camada de queijo, porque só aquela camada embaixo de queijo fica pouco. A gente gosta de muito queijo aqui em casa e eu te dou a dica de você sempre colocar o queijo logo por cima da carne, tá? Porque dá um sabor diferente. O queijo ele vai gratinar também junto com a carne, fica uma crostinha bem gostosa. E vocês estão vendo como é simples de preparar? É uma comida diferente, que a gente não faz todo dia, mas se você se organizar, se você se planejar para fazer, você consegue fazer coisas diferentes com um corte de carne que é mais em conta, né? A carne moída, uma carne prática que você pode ter ela sempre na sua geladeira e fazer sempre opções diferentes. Então, depois de colocar todo o recheio, a gente vai enrolar junto aqui com a ajuda do plástico filme. Se você quiser, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, mas é super simples enrolar. O plástico mesmo, ó, ele vai ajudando, a gente vai levantando ele e o plástico vai ajudando. Depois eu dou uma apertadinha para ir fechando bem, tá vendo? Ó, sempre com plástico. Claro que eu limpei minha bancada antes, mas o plástico também ajuda a não fazer tanta sujeira. E aí você aperta bem as bordinhas, a parte de cima, as laterais. E o próximo passo aqui é a gente colocar esse bolo de carne, envolver ele no papel alumínio, porque aí no papel alumínio a gente leva para assar. Não pode assar no plástico, a menos que seja aqueles próprios para assar. Esse daqui é o plástico filme normal, tá? Então não é apropriado para assar. E aí, ó, com a ajuda do plástico filme, ó, eu vou passar aqui pro papel alumínio. Olha só que simples que é. E agora você já pode levar para o forno para assar ou você pode congelar no seu freezer para um outro momento. O tempo de assar leva de 40 minutos a 1 hora no forno, tá bom? E é isso, gente. Esse é o nosso bolo de carne. E o nosso quinto e último preparo com carne moída é o molho bolonhesa, que esse é o grande coringa da sua cozinha.
Eu indico para que você sempre tenha um molho bolonhesa pronto no seu freezer, na sua geladeira. Na geladeira, prontinho, ele dura 3 dias, tá? Tranquilamente. No freezer vai durar aí 3 meses. E, gente, molho bolonhesa é um super coringa que você pode usar para tudo. Se você tiver já um arroz, um feijão pronto, você pode jogar junto por cima ali do arroz e do feijão, que fica gostoso. Macarrão é 8 minutinhos para cozinhar. Você pode fazer também uma polenta. Então, assim, é um super coringa e é um rei das crianças, né? Não tem criança que não goste de um bom molho bolonhesa. Acompanha super bem com salada, com qualquer acompanhamento ali que você tiver já pronto ou preparar rapidinho, salva uma refeição rápida que você precise fazer. Aqui eu tô usando 1 quilo de carne, eu fiz o temperinho básico do básico da carne moída e coloquei 2 pacotinhos de molho de tomate, que como minha família é grande, né? Eu preciso colocar 2 pacotinhos. Aí eu testo o sal, vejo se tá gostoso e rapidinho já ficou pronto o nosso último preparo do vídeo de hoje. E essas foram as nossas 5 opções de preparo com carne moída. Conta aqui para mim nos comentários qual dessas opções você já tem o hábito de fazer aí na sua casa e qual que você vai começar a fazer a partir de agora. Beijo e até o próximo vídeo.